Daniel 10, verso 6. Seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e pernas eram como bronze polido, e sua voz era como o estrondo de uma multidão. Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa de um anjo que encontramos no livro de Ezequiel. Ezequiel 1, verso 7. As pernas deles eram retas, e as solas dos pés pareciam cascos de bezerro e brilhavam como bronze polido. As características angelicais que aparecem na visão de Jesus por João não o rebaixam ao mesmo nível dos anjos. Pelo contrário, elas provavelmente servem para enfatizar a imensa grandiosidade de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos passionais na literatura grega, mas também podem retratar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal brilhante também pode representar a glória de Deus, conforme visto em Ezequiel 1, verso 17. Ainda assim, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como não menor do que a de um anjo, ela certamente é maior do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. O texto grego, às vezes, retrata divindades brilhando como o sol ou relâmpagos. Textos judaicos fazem o mesmo em relação a anjos e outros, mas também em relação a Deus. João continua em Apocalipse 1, 16 ao 17. Nas suas mãos direitas segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo que João fosse um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver essa incrível visão. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Nesse momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abdicou enquanto vivia na terra. Filipenses 2, verso 7. Mas ele não renunciou ou diminuiu sua divindade. Apenas, temporariamente, abriu mão da expressão externa de igualdade divina e de sua dignidade legítima. Ao assumir a forma de um servo e ser feito semelhante aos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Nesse momento, João percebeu que era um milagre Jesus poder ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava sobre a terra. Apocalipse 1, verso 18 diz: Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é o único que viveu, morreu e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte é eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do inferno e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre, mas estão evidentemente enganados, pois apenas Jesus possui as chaves do inferno e da morte. O livro do Apocalipse era conhecido originalmente em grego antigo como Apocalipsis, que significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? O grande erro de muitos cristãos é que Cristo é para eles um personagem apenas no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda assim uma figura do passado distante, um personagem histórico que viveu há muitos anos e realizou obras admiráveis através das quais somos salvos, mas que está longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante. Spurgeon. Lemos: a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos.
Essa é uma das principais razões pelas quais Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele deu essa revelação para que ela pudesse ser compartilhada com os outros e não mantida em segredo. Isso é uma apocalipse, uma revelação, e não apócrifa, algo escondido. O livro do Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Ele faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro relativo ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia possa ser considerada preditiva, é abundantemente evidente que este texto profético o é. Alguns podem dizer que não devemos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo. Mas se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, nós também deveríamos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que ainda é futuro não deve ser examinado até que tenha acontecido.